Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, eu sou criador do site Eduardo Klinger, criador do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai falar do mais antidemocrático dos filósofos, Sócrates. Mas antes de começarmos, se você tem muito interesse em aprender mais sobre filosofia e sobre curiosidades dos filósofos e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que eu estou postando vídeo todos os dias para o curso de filosofia aqui que eu estou disponibilizando no meu canal do YouTube. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e vem comigo para a aula de hoje, né? Sócrates, o antidemocrático. Bom, primeiro a gente precisa recapitular algumas coisas. Primeiro, o conceito histórico daquele momento, os princípios históricos daquele momento que Sócrates vivia. Bom, Sócrates vivia na Grécia Antiga e ele era um aristocrata. A filosofia surge na aristocracia grega. Uma das, né? Para quem já assistiu meu vídeo sobre a origem da filosofia vai entender o que eu estou falando. A filosofia na Grécia surge na camada aristocrata. Então a gente está falando de um homem com poder financeiro, um poder político. Então a gente tem ali o Sócrates junto com diversos outros filósofos que se consideravam os mais sábios dos homens. Obviamente porque eles tinham dinheiro para poder passar a tarde todinha conversando sobre filosofia, política, ética, universo e por aí vai. Beleza. Deu para entender até aqui. Então vamos lá. Democracia vem do grego e significa governo de todos. Assim como diversos outros filósofos, como Pitágoras, por exemplo, que acredita-se, mas é suspeito, de que ele tenha morrido após se dizer que seria contra a democracia, junto com toda a escola pitagórica, que por isso a população teria incendiado a escola pitagórica e ele teria morrido lá, ou teria fugido e ter se matado, ou nem estava lá, enfim, é muito cheio de possibilidades a morte de Pitágoras. Mas enfim, a questão é, Sócrates não era o único filósofo grego a ser contra a democracia, certo? Sócrates, Pitágoras, entre outros. Então tá, para Sócrates, a democracia é o governo que precede a tirania. Isso porque a liberdade dos votos, a ideia de que todo mundo pode votar, acaba com a noção de uma ideia boa e uma ideia ruim, porque teoricamente, por Sócrates, todas as ideias seriam iguais. Lembrando que ele fala isso, desculpa, é muita poeira, o nariz está incomodando já. O Sócrates ele fala isso até no livro A República, que de novo eu esqueci de pegar, puta merda. Enfim, ele fala disso no livro A República, no capítulo 6, com um de seus filósofos, para tentar esclarecer por que a democracia é um governo ruim, quais os seus problemas e tudo mais. Certo, eu não vou entrar aqui no mesmo mérito de outros vídeos que tentam mostrar que Sócrates estava certo ao dizer que a democracia era um governo falho. Não, eu vou pegar um outro viés. Primeiro, como eu já falei no vídeo sobre a diferença entre filosofar e ensinando a história da filosofia, você não pode partir do pressuposto que um filósofo, por mais sábio que ele fosse, ele é dono da razão. Então não vou partir da ideia de que Sócrates estava certo a respeito da democracia. Não vou fazer isso. Puta que pariu, quanta poeira. Eu não vou partir desse preceito que Sócrates estava certo em relação à democracia, tá? Mas eu vou considerar válida as críticas do Sócrates para a democracia, e aí a gente vai entender mais sobre essas críticas e o que é que a gente pode fazer para tentar consertar a democracia que a gente tem hoje. Certo? Eu não vou concordar com essa ideia do Sócrates de que a democracia é o governo anterior à tirania. Eu acho que a gente poderia aqui entrar muito mais a fundo. Por exemplo, que tipo de democracia seria essa? Porque, por exemplo, outros filósofos vão falar sobre a democracia liberal, sobre um governo liberal. Então, fica complicado esse tipo de coisa. A monarquia também pode ser tirânica e a gente vê isso na própria Grécia Antiga. Então, eu acredito que qualquer governo possa ser anterior a uma tirania. Então, não vou entrar muito nesse mérito, daria para fazer outro vídeo sobre isso. Então, vamos lá, voltando tudo. Os problemas da democracia de acordo com Sócrates. Beleza. Primeira ideia. É irresponsável você dar direito ao voto para qualquer pessoa. Porque o que garante que essa pessoa tem instrução suficiente para assumir a responsabilidade de saber indicar, saber votar em quem seria a melhor pessoa para governar o seu país. Porque o voto é uma consequência não exclusivamente para você, mas para toda a sua comunidade, para todo o seu país, para todo o seu estado, para toda a sua cidade, por aí vai.
Então, para o Sócrates, nem todas as pessoas seriam sábias o suficiente para saber escolher. E isso é verdade. A gente vê pessoas que votam após ter vendido seus votos, pessoas que votam por motivos religiosos, pessoas que são enganadas facilmente pelo um discurso autoritário e acabam votando num fascista e por aí vai. Então, essa crítica do Sócrates, ela é muito válida. Não adianta você tentar dar democracia ao povo se você não instruir ao povo, porque essa massa ela é facilmente manipulável, ela é facilmente controlada, iludida e por aí vai. Então, essa crítica do Sócrates é muito válida. A questão é, voltando para o começo do vídeo, né? Sócrates era aristocrata, sabe? Como é que eu posso dizer? Um protótipo de burguês. O Sócrates era um protótipo de burguês safado. Quando você conhece a história de Sócrates, você tem uma noção melhor do que se passava da cabeça desse filósofo. Então ele tinha a noção de que, como ele era parte da aristocracia, e a aristocracia vem do grego os melhores, a aristocracia, governo dos melhores. Então, como ele fazia parte da aristocracia, ou seja, os melhores, Sócrates era um dos melhores que estavam ali na Grécia. Então havia muito essa noção entre os filósofos gregos de que nós somos o melhor da Grécia, portanto, cabe a nós decidir quem vai governar a Grécia. Por isso que a democracia grega fica ali presa entre a aristocracia e tenta tirar o povo. E aí você tem, adiantando muito mais para frente na filosofia, você tem ali uma luta de classes, porque fica a aristocracia escolhendo seus governantes, defendendo seus interesses, e fica a população comum sendo governada pelos outros e não tem ninguém que defenda os seus interesses. Tanto é que é por isso que vai surgir a revolta da população por causa dessa forma de governo, né, dessa pseudodemocracia. Mas que no fim não vai dar em nada, só vai gerar mais mortes e guerras e vai ser uma putaria. Mas não é esse o foco, não é história, é filosofia. Ou pelo menos história da filosofia. Beleza. Então Sócrates ele tinha um pensamento negativo da democracia. Ele acreditava que as pessoas não eram capazes ou que não estariam capazes de escolher quem seriam os seus governantes. Por isso que mais na frente o Marx, quando vai defender a ditadura do proletariado e tudo mais, vai defender profundamente a instrução das pessoas, para que as pessoas sejam capazes de saber perceber o cenário político que elas se encontram. E isso fica extremamente necessário tanto na democracia como na ditadura do proletariado e por aí vai. A instrução do povo é fundamental para qualquer forma de governo, e isso era algo que é válido na crítica de Sócrates. O problema se encontra no fato de que o Sócrates fazia parte da aristocracia e, portanto, ele queria manter o governo na aristocracia. Então é isso, espero que tenham gostado. Se você gosta de filosofia e quer saber mais sobre filosofia e curiosidades sobre os filósofos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que eu estou gravando vídeo todos os dias para atualizar o curso de filosofia que eu estou disponibilizando no meu canal. Então vai lá, acompanha o canal e vem estudar filosofia comigo, né? Então até a próxima, onde eu vou falar sobre a célebre morte do Sócrates. Então é isso, até a próxima e se cuidem, meus filósofos.